Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Edu Afonso e André Hernan trazem essas últimas informações do São Paulo, principalmente numa entrevista exclusiva entre Edu Afonso e o presidente Júlio Casares. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Muito mais saudável estar fora dessa nossa loucura aqui, hein, Edu Afonso? Principalmente ou também aí no São Paulo, onde tantos problemas precisam ser resolvidos, apesar de dentro de campo, nesse momento, o São Paulino não sentir saudades do Zubeldia. É isso, Bruno, tudo bem contigo? Um abraço a você, um abraço a todos aí no estúdio, ao Fã de Esportes. O São Paulo vive sempre uma certa turbulência, seja por DM lotado, agora não por resultados, embora venha de uma derrota para o Cruzeiro. E claro, os problemas que envolvem ingressos, venda da base, e eleições que ainda falta quase um ano e meio. Tudo isso foi abordado numa entrevista ontem com o presidente Júlio Casares, lá no Morumbi à tarde, uma entrevista exclusiva aos canais ESPN. A gente separou agora para essa entrada um trechinho do Casares, ele explicando por que o São Paulo teve que se desfazer do seu quarto garoto da base, quinto, na verdade, se contar o Ângelo, que nem chegou a jogar pelo profissional, nesta temporada, o Henrique do Carmo, que foi negociado nesta semana com o CSKA da Rússia. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Tricolor. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. Então, a venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Eu quero agradecer o Marcos Leonardo porque ele se empenhou muito, o seu empresário. O grande problema disso, Edu, foi o vazamento inadequado. Você tem um clube árabe, ou clube chinês, você libera um seu jogador e isso é colocado que é totalmente de graça, etc, etc. Aí o clube lá vai dizer, poxa, eu tenho aqui uma proposta de um co-irmão com dinheiro, por que eu vou liberar para eles de graça? Porque o vazamento atrapalhou até disso. Então, o vazamento precoce foi terrível para nós. Muito bem, ainda nessa entrevista, Bruno e companheiros, o presidente deixou claro que dificilmente chega mais alguém nessa temporada. A aposta é nesse elenco para Libertadores e reta final do Brasileirão. E que sim, esse último ano e meio da gestão do Casares vai estar muito focado, segundo ele passou, em recuperação financeira, em evitar déficit ao final da temporada e quem sabe ter até um superávit para diminuir um pouco a dívida de 968 milhões de reais. Custo com atletas pagando vai ser muito difícil até o final de 2026. Daqui a pouco tem a apresentação do Mailton, que se destacou na Chape, na Série B que nós transmitimos na ESPN. Ontem foi o Toló e amanhã é o Rigoni. E todos eles estarão à disposição para o jogo contra o Botafogo no final de semana, Bruno. Tá bom, Edu, obrigado, viu? Então, a gente ontem divulgava, não é, André, a informação que foi passada por vocês, pelo Edu, pelo Bruno Andrade, de mais uma negociação envolvendo o jogador da base do São Paulo. E ontem o Edu conversou com o Casares e nós vimos aí a explicação. O que você achou? Essa questão do Henrique Carmo, que o presidente falou, a venda do jogador, assim, primeiro, você tem um atleta que pediu para ser negociado e o São Paulo precisava vender. É o como perfeito para você ver que é uma desorganização. E na questão do vazamento, quando o Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras, vazou também, e ele foi contratado. O Andréas Pereira, quando foi contratado pelo Palmeiras, vazou, e ele foi contratado. Palmeiras tinha dinheiro. A questão toda do São Paulo é uma crise financeira. Então não é o problema do vazamento. A questão do São Paulo é financeiro. O São Paulo precisa olhar para o financeiro e para os seus problemas, e não para o externo. O problema não é o vazamento. Outro tricolor, agora é o Paulista. Esses números aí do São Paulo. Olha só, o déficit, então, do São Paulo. Vamos de baixo para cima, tá? Em 20, 129 milhões. Em 21, 106. Em 22, 37. Em 23, 62. E agora, na temporada passada, segundo o balanço financeiro do próprio clube, o déficit de 287 milhões de reais. Ontem, o Edu Afonso conversou com o Júlio Casares, presidente da equipe. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil,
que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. A pressão econômica hoje, nós não podemos nunca enganar o torcedor, é muito grande. Agora, o São Paulo começa a ter viés importantes de uma recuperação. E é isso que nós temos que perseguir. Nós temos aí o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, para terminar o exercício. Se vai dar um superávit como planejado, eu não sei. Mas o São Paulo está se esforçando para cumprir com uma responsabilidade que tem junto ao fundo e tem junto à comunidade, junto à instituição, né? Eu vi o resultado agora até agosto. O São Paulo tinha uma previsão de déficit de R$ 1.800.000. Deu um superávit de 4.200, ou seja, mostra uma recuperação. É um bom sinal. Esse acordo operacional que estamos desenvolvendo na base, primeiro que não é uma venda, né? É um acordo operacional onde nós temos... Hoje mudou um pouco, nós falamos do Marinax, que é um grande investidor, mas hoje nós temos um FIP, que é um Fundo de Investimento e Participação, onde vai viabilizar que venha o Marinax com o tamanho do dinheiro dele em vista. E o José, da torcida que vem assistir jogo, quando tiver esse projeto na lista da Bolsa de Valores, com transparência, com regulamentação da CVM, ele também pode fazer o investimento. Não tem data para aprovação, veja, foi aprovado no Conselho de Administração por unanimidade. E eu vou fazer reuniões para esclarecer dúvidas, nós não temos um prazo final para isso. Vende jogador ser criticado. Você majora o ingresso que tem que às vezes majorar, tem uma crítica. Você faz uma renovação de um atleta, também é criticado. E se não faz, por uma questão esportiva ou econômica, também é criticado. Nós vivemos hoje no mundo das redes sociais, onde a crítica ela vem, e nós temos que entender essa condição. Eu acho que faz parte da missão de um gestor, principalmente no futebol, um produto tão popular, ter essa crítica, ter essa visão e ter as opiniões. Aí a palavra, então, do Casares. Ô, Hernan, são vários pontos, né, Hernan e Mário? Vários. O primeiro ponto e o que mais revoltou a torcida do São Paulo de ontem para hoje é essa questão assim, tudo bem, está negociando os jogadores da base, a gente entende que é o mercado, mas está negociando por um valor abaixo do mercado. É abaixo ou não é? É muito abaixo. Muito? Muito abaixo. Se você pegar a venda do Lucas Ferreira e foi que deu esse saldo positivo no balanço mensal do São Paulo, que o São Paulo, inclusive, diz que foi positivo e que o São Paulo cada vez mais está trabalhando para que o São Paulo tenha essa recuperação financeira, todo esse trabalho que está sendo feito pela gestão Casares, você vê a dívida só aumenta. E isso o presidente explica nessa entrevista ao Edu Afonso. O que deixa o torcedor São Paulino na bronca é que assim, a dívida total só aumenta e o São Paulo está vendendo seus ativos. Se você pegar os 4 jogadores que foram vendidos da base, juntar todo o valor, é menos do que foi vendido, por exemplo, o Vitor Reis para o City. É menos zagueiro do Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras. Menos do que foi vendido o Lúcio Rodrigues, do Bahia, agora, para o Neon da Arábia Saudita. Porque o São Paulo... O mercado sabe que o São Paulo está nessa situação precisando de dinheiro. O Henrique Carmo foi comprado pelo CSKA da Rússia. E o CSKA da Rússia queria comprar um jogador do Boca Juniors. O Boca recusou $7 milhões, queria 10. Aí ele foi buscar o Henrique Carmo por 6 mais um de bônus. Mas isso, porque o mercado sabe assim, se eu bater no São Paulo vai aceitar qualquer coisa. Essa é a bronca. E na explicação do Casares, e o Casares trabalha, tem ali os seus gestores junto, todos os dias para tentar melhorar a dívida do São Paulo, só que não é o que a gente vê no dia a dia. Essa é a bronca do torcedor do São Paulo. Sim. Eu dando um outro exemplo, tem alguns clubes que estão interessados, por exemplo, no Riquelme do Palmeiras. Sim. Ou no Belé, certo? O Palmeiras já falou que por menos de 15 não vende.
E o Palmeiras pode negociar. Claro, o São Paulo não está numa condição de negociar. E é isso que irrita o torcedor de São Paulo, mas é essa a decisão que o Casares é difícil de tomar também. É difícil de tomar, eu acho que ele herda já uma situação péssima. Uhum. A gente tem vários exemplos de outros clubes brasileiros nessa mesma situação, uma situação péssima. Lembra quando o Vasco vendeu o Paulinho? Sim. O Bayer Leverkusen chegou aqui, acho que com 7 milhões, o Vasco deu graças a Deus. Sim. E sabia que o jogador valia muito mais. Exatamente. Então, assim, é uma gestão que pega o clube, faz tudo isso, cria um bolo e passa para a próxima. E a próxima cria um bolo e passa para a próxima. Então, assim, essa situação financeira de São Paulo não é de hoje, ela é péssima. Mas o Casares acho que tem que ir ali unir esforços para tentar encontrar uma outra maneira de você equilibrar essas situações. Assim, a gente está falando do atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que ou foi, pelo menos, uma coisa muito forte do São Paulo. As equipes que conseguem um bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou elas abastecem muito bem o seu elenco principal, ou elas fazem negócio mesmo, assim, ou deveria ser, né, essa ideia. Então, é um São Paulo que cai na Copa do Brasil e poderia, dali, tirar um dinheiro legal. É o São Paulo que vê todas as suas expectativas em Libertadores. E que bom que dentro de campo conseguiu ajustar, né, as coisas com o Crespo. Então, talvez uma perspectiva melhor aí, né, de retorno financeiro através do futebol, através do rendimento. Mas a torcida, ela tem razão, Bruno. Assim, a crítica caiu em cima do Zubeldia, que não usou a base. Quando começou a usar a base, alguns ali chamaram a atenção, o Alves já foi vendido. Então, assim, não dá tempo, né? E nessa entrevista o próprio Casares fala, a gente não vai esperar rendimento em campeonato para poder vender. A gente vai vender. Porque esse acaba sendo o ciclo. O jogador jovem, ele não entra no time principal, que valorizaria o jogador. Mas também se ele entra, aí a torcida faz uma pressão enorme, o jogador não suporta, e aí você contrata jogadores que são mais experientes, com um salário mais alto, e acaba se endividando e precisando vender a base, então esse acaba sendo o ciclo. É a transferência de responsabilidade. Por exemplo, o Crespo é um baita de um exemplo. O Crespo foi campeão em 2021, mandado embora. E aí o Crespo volta ao clube em 2025 e a multa rescisória não havia sido paga. Tanto que tem que fazer um acordo da multa de 2021 para ele ser contratado agora. Então, assim, o São Paulo vive nisso. É um eterno looping da dívida do São Paulo. Ele fala as coisas que o São Paulo tem que pagar, são compromissos correntes. É o estádio, é o salário, é o gramado, é não sei o que lá, que ele está pagando com receitas que não terão todo ano, que é a venda de jogador. Mas tudo bem, é só um porém aqui. Mas, Arnaldo, você estava falando? Não, eu acho que eu vou... Como o Casares, depois de falar com o Eduardo Afonso, falou com a turma do GE, agora falou com a arquibancada tricolor, aos poucos ele está conseguindo... E aí eu concluo que, como o Massini vem falando aqui, a questão da comunicação, quanto mais ele está tentando se comunicar, mais claro ele vai ficando. Então, dessa entrevista para o Eduardo Afonso, agora para o pessoal da arquibancada tricolor, está mais claro ainda esse trecho. E acho que as funções das entrevistas são essas, né? Esclarecer o público, né? Esclarecer o torcedor e tudo mais. Então, vamos ver a aspa de hoje para você comparar com o que você acabou de ouvir. Não se muda uma cultura de décadas em semanas. Há um descompasso do quanto se gasta no futebol que hoje custa caro demais. Manter uma operação com, por exemplo, avião fretado, hotéis, estádio, gramado, centro de treinamento e profissionais de primeira linha não é barato. Então, ao menos até se encontrar um equilíbrio entre receita e despesa, precisamos acertar as contas com a venda de atletas. O futebol precisa se pagar. Óbvio. Mas, ao dar uma declaração dessa, ele explicita uma coisa. O orçamento elaborado para o futebol do São Paulo em 2025 não era factível. Certo? As metas colocadas não eram... Não, porque se você gastou em 2024 600 milhões com o futebol e a sua meta orçamentária, o seu limite orçamentário de 2025 é 400, você não consegue tirar 200 milhões no estalar de dedos, com contratos vigentes. É impossível. É impossível. A não ser que você parta para renegociação de contratos que muitas vezes acabam sendo mais dispendiosos do que você ir com o contrato até o final. Você tinha como gastar menos que o São Paulo gasta hoje
e ainda assim ficar abaixo do orçamento, ficar mais próximo do orçamento pelo menos, sim, você não precisaria ter contratado o Oscar. Agora, fora o Oscar, pouca coisa a se fazer com o time de futebol para 2025, de uma hora para outra, né, de dezembro de 24 para janeiro de 25, que foi a trava, de uma hora para outra, como ele acabou de falar aqui, sem que você não corra muitos riscos numa Série A, que é essa Série A que a gente está vendo, em que todos os clubes de futebol da Série A estão na contramão, inclusive os que subiram da Série B. A gente estava falando quanto investiram os clubes que subiram da Série B, quanto eles aumentaram o orçamento de 2024 para 2025. Então, o plano de redução de gastos, ele é necessário, ele é fundamental, é a única saída, mas ele precisava ser mais bem elaborado. Com uma... então, de 2024 para 2025 a gente vai cair 100 milhões. De 2025 para 2026, mais 100 milhões. E tal, e vai estabelecendo uma situação plausível. Então, todos os contratos acima de... Quantos dígitos são? 1 milhão? De 6 dígitos, a partir de 2026, não serão renovados. Esse é um plano de redução de gastos, né? E aí, obviamente, como ele fala aqui, se você não consegue de uma hora para outra reduzir completamente o seu gasto, qual é o jeito de você fechar no azul? Você vender jogador. É simplesmente o que está acontecendo. Agora, ele só vai colocar essa questão e admitir que o plano não foi bem elaborado, não era factível de cumprir, quando a torcida do São Paulo se levanta contra isso. Porque nunca foi claro para a torcida do São Paulo. E eu insisto, se a torcida do São Paulo fosse comunicar, a torcida, não 50 conselheiros, que 2025 seria um ano de pouco investimento no futebol, de redução da folha de pagamento e de venda de jovens, não teria criado uma expectativa de made in Cotia, a base não sei o que lá, a base tem que jogar, a base está não sei o que lá. Não teria sido criado. O que ele está tentando fazer agora com o leite derramado é estancar algumas feridas. Mas está claro, e o São Paulo vai continuar vendendo em 2025, porque aí não vai acontecer mais como acontecia. Não pode mais acontecer mais como acontecia. Não pode o clube não fechar no azul. E para fechar no azul tem uma única forma: vender jogador. Ontem a gente estava com o conselheiro da oposição que mais faz barulho hoje no São Paulo, o Flávio Marques, que é, aliás, especialista em finanças. Toda reunião do conselho ele fala, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, não está bom, essa linha não sei o que lá, essa linha não sei o que lá. Embora a oposição hoje no São Paulo não faça cócegas ao Casares, o prestígio e a autonomia que ele tinha não é mais o mesmo. E vou trazer uma matéria aqui falando sobre essas contratações do São Paulo e o que o São Paulo espera desses jogadores, né? Abre aspas, liderança, bola parada e talento. O que o São Paulo espera do trio de reforços na Libertadores. Tolói, Mailton e Rigoni serão inscritos pelo São Paulo para os confrontos contra a LDU de Quito. O São Paulo efetuará nos próximos dias 3 trocas na lista de inscritos na Conmebol Libertadores para os confrontos de quartas de finais contra a LDU, Rafael Tolói, Mailton e o atacante Rigoni. Apesar da frustração pela não contratação de Marcos Leonardo, que resolveria a carência em um setor que tem 2 centroavantes afastados por lesão, a diretoria acredita que conseguiu um bom acréscimo de peças nesta janela, mantendo sua política de contratações a custo zero na aquisição de direitos econômicos. Em relação aos reforços, há animação sobre as impressões iniciais desses jogadores. Primeiro a chegar e já com 3 semanas de convívio com o grupo, Rafael Tolói é visto como um jogador que dará ao time um acréscimo importante de liderança, algo que fica carente com as ausências em campo de Caleri, Lucas Moura e até propriamente Luiz Gustavo. Já o caso de Mailton, em seus primeiros treinos, tem chamado a atenção. No último sábado, ele participou de parte de um jogo-treino contra o time sub-20 e teve um ótimo desempenho. O ala marcou um gol e mostrou força física nas transições. Já Rigoni, que retornou ao São Paulo
Após um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na temporada de 2021 em sua primeira passagem pelo clube, Crespo acredita que o jogador que pode tirar do jogador argentino o que há de melhor em seu futebol. Há muita confiança em sua parte física. Antes apontado como um extremo, Rigoni hoje é visto como segundo atacante, devendo ser escalado inicialmente numa dupla de ataque ao lado de Luciano. Ambidestro, o jogador dá ao time uma nova característica. O time volta a jogar no dia 14 contra o Botafogo pelo Brasileirão e depois faz o primeiro jogo das quartas da Libertadores no Equador no dia 18, onde enfrenta a equipe do LDU lá no estádio Casablanca. A volta será no dia 25 no Morumbi. Enfim, essa é uma matéria aí trazendo essas últimas informações desses reforços do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!